Olá, meus caros, eu sou a Sônia Pagani, fonoaudióloga, e hoje, no dia 2 de abril, que comemora-se o Dia da Conscientização do Autismo, eu vim aqui trazer algumas informações para vocês acerca da questão do autismo. Na verdade, eu venho trazer algumas informações de cunho preventivo, de prevenção, para vocês estarem observando riscos de desenvolvimento do psiquismo nos bebês e nas crianças. Bom, gente, vocês sabem que o quanto antes você fizer o diagnóstico do autismo, maiores as possibilidades em termos de tratamento e reabilitação da pessoa que tenha alguma alteração disruptiva, ou seja, no desenvolvimento da linguagem, da fala e do comportamento. Bom, eu quero passar para vocês algumas questões acerca, por exemplo, gente, aqui, olha. Não, continuando a questão do autismo, né? Por que é importante esse diagnóstico, né? Antes dos 36 meses? Porque nessa fase a criança tem maior pico de desenvolvimento neuronal, então até o primeiro ano é a primeira fase mais importante e depois até o terceiro ano de vida é a fase mais importante. Então, sendo assim, né, a gente consegue reverter muitos transtornos e muitos problemas de desenvolvimento. Olha lá, então eu quero falar com vocês, gente, eu vou chamar, eu não gosto muito de falar mãe, eu gosto de falar a pessoa que faz a função materna. Por quê? Porque atualmente, né, a gente sabe que existem muitas famílias diferentes, né, daquela família tradicionalmente conhecida por pai e mãe. Então, né, tem mães que fazem a função paterna, tem pais que fazem a função materna e tem crianças que são os avós ou fica na creche, na escola, enfim. São várias pessoas que pode fazer, um tio, uma tia que pode fazer essa função materna. Então, eu gosto sempre de me referir à função materna, tá? Bom, para você que faz a função materna de qualquer bebê, você pode observar que de 0 a 4 meses de idade, a criança chora ou grita, né? E normalmente nesse choro, nesse grito, a mãe sabe, ou a pessoa que faz a função materna sabe o que a criança quer, o que a criança está tentando expressar, né? Aí, nesse ponto, eu quero dizer para vocês que um fator relevante nesse período é aquela chamada linguagem ou voz estilo manhês. Então você vai falar com a criança daquela forma bem melosa, bem infantilizada, sabe? Bem melódica, sabe? Para você atingir a linguagem que a criança, que o bebê faz, sabe? Que o bebê fala. Então, você vai usar o estilo manhês. Por que você vai usar o estilo manhês? Porque a probabilidade dessa criança reagir à sua fala vai ser muito maior do que se você falar com a criança de uma maneira mais adulta, né? Então, você deve usar o estilo manhês para falar com o bebê e com a criança. Gente, esse estilo manhês é super importante. Por quê? Porque é assim, quando a criança fizer qualquer som, né, qualquer barulho com a boca, tenta reproduzir e sempre da maneira manhês, tá? Que é essa maneira infantilizada de falar. Outra coisa a criança, ela tem olhares para a mãe, né? Há uma troca de olhares, tanto da criança para com a mãe e da mãe para com a criança. Então, você deve observar essa troca de olhares, né, para esta criança. Procura interagir bastante com esse bebê, conversar bastante com esse bebê. Por quê?
gente, porque sabe aquela história que falam que a criança nasce como uma folha de papel, que a criança não nasce, aliás, eu falei errado, tá? A gente sempre escuta as pessoas falando que a criança não nasce uma folha de papel em branco, não é isso? Gente, mas é o contrário. A criança nasce uma folha de papel em branco. Por assim dizer, é um exemplo um tanto quanto extremo que eu vou usar para vocês terem bastante clareza do quanto é importante vocês conversar com o bebê. Porque a criança, primeiro, ela vai se apropriar do mundo, da linguagem, do universo, de uma maneira, ela vai se constituir psiquicamente, primeiro, extrapsiquicamente, ou seja, ela vai se apropriar da linguagem do mundo e daí ela vai fazer, depois disso, ela vai fazer uma construção intrapsíquica. Então, primeiro, o ser humano se constitui de maneira extrapsíquica para depois se constituir de uma maneira intrapsíquica, tá? Então, a pessoa que faz a função materna, ela tem um papel relevante no desenvolvimento do bebê. A criança vai passar por um processo onde a função materna ou a mãe vai imprimir a sua linguagem nesse bebê. Olha, presta bastante atenção no que eu tô falando, tá? Vocês vão imprimir uma linguagem nesse bebê. Ele vai se apropriar da sua linguagem.